No Brasil, montadoras criam mentiras que muitos tomam por verdades. Falaremos sobre essas falsidades, tantas vezes ditas que parecem reais. Vamos desmascarar esses enganos, desvendando mitos alimentados pelas montadoras, nos quais muitos acreditam e acabam pagando mais por isso. Permaneçam com a gente até o final. Dizer que o óleo do câmbio automático não precisa ser trocado é um equívoco comum. Alguns fabricantes de carros alegam nos guias dos veículos que esse óleo dura para sempre. Contudo, é essencial refletir sobre a vida útil desses componentes. Isso é especialmente verdadeiro considerando as condições climáticas do Brasil. Aqui, o clima pode influenciar muito tanto a performance quanto a durabilidade do óleo. Essas empresas muitas vezes não consideram o clima brasileiro. Em altas temperaturas, o óleo, que enfrenta o desafio do trânsito pesado, não vai durar como duraria na Europa ou no Japão. Por isso, fazer manutenções preventivas é fundamental. Até óleos que ficam parados perdem suas propriedades após algum tempo. Aconselha-se a consulta com um profissional de confiança para verificar a necessidade de trocar o óleo em carros automáticos usados, evitando prejuízos. Em um caso específico da Volkswagen, promessas foram feitas sobre o novo Volkswagen Virtus, principalmente o modelo Exclusive. Disseram que este carro teria um interior sofisticado, o que não é verdade. O interior permaneceu parecido com o dos modelos anteriores, apesar de algumas adições estéticas. Embora algumas partes que antes eram de plástico ganharam tecido, a qualidade do acabamento não evoluiu, contradizendo a suposta sofisticação anunciada. A crise dos semicondutores, piorada pela pandemia, também prejudicou a produção de automóveis, fazendo com que os preços subissem. A falta de componentes eletrônicos, como os chips, afetou vários setores, não apenas o automobilístico. Mesmo com a produção de chips se normalizando eventualmente, as fabricantes de veículos continuaram a usar essa desculpa para manter os preços altos, iludindo os consumidores. Fica claro a importância de se questionar as informações dadas pelas fabricantes. Deve-se buscar sempre a verdade para não sermos enganados em nossas decisões de compra. Até o início de 2023, muitas fábricas pararam e os preços dos carros seguiram em alta. As empresas justificavam isso pela falta de chips condutores, embora essa questão já estivesse resolvida. Recomenda-se ouvir um podcast com um executivo da Jack Motors. Ele revela que a falta de chips era apenas uma desculpa para elevar os preços dos veículos. Durante a pandemia, essa situação também atingiu videogames e notebooks. No entanto, as fabricantes de automóveis continuaram espalhando essa inverdade, com o apoio de grandes meios de comunicação. No período até o início do último ano, corria a lenda de que o lançamento do novo BYD Dolphin Mini seria um marco para o setor automobilístico. Imaginava-se que as fabricantes de longa data cortariam seus preços, uma vez que o valor inicial do Dolphin Mini estava projetado por alguns abaixo de R$100 mil. Porém, seu preço final rondou os R$120 mil, causando desapontamento em muitos. Mesmo com grandes expectativas, tal novidade não provocou grandes mudanças no mercado. A verdade é que fomos pegos de surpresa, juntos com tantos outros, pela realidade, contrariando nossas esperanças. A transformação de carros com apelo aventureiro em SUVs compactos representa outro engano popular, onde muitos consumidores acabaram pagando mais caro por modelos compactos decorados, que não se enquadram na definição de verdadeiros SUVs. Essa transição para um visual com frente elevada e formas mais angulares foi adotada em modelos menores como o Renegade, T-Cross, Kicks e EG-RV. Apesar de não possuírem a robustez ou a capacidade de carga de um SUV tradicional, tais veículos ganharam seu espaço no mercado. Veículos como o Fiat Pulse, originado do Argo, e o Renault Kiger, derivado do Sandero Stepway europeu, são comercializados como SUVs, embora sejam basicamente versões aventureiras de carros compactos. Seus preços, elevados além do justificável, refletem uma estratégia de mercado para aumentar os lucros. O VW Nivus se destaca como uma inovação, apresentando-se como um crossover baseado no Polo,
com um design cativante e funcionalidades únicas, embora tenha uma construção superior a esses outros modelos citados. A Caoa Chery alegou que seu sistema de transmissão DCT, um câmbio automatizado de dupla embreagem, não era uma versão revisada do problemático PowerShift. Contudo, uma matéria da revista Quatro Rodas revelou que, na verdade, era uma versão aprimorada do PowerShift. Essa descoberta foi crucial, pois muitos consumidores ainda hesitam em confiar no PowerShift, lembrando-se dos problemas que lhe foram associados. Em resumo, o setor automobilístico vem sendo cenário de diversas estratégias e contos que distorcem a realidade, desde a justificativa para aumentos de preço até a redefinição de categorias de veículos. Tais manobras visam elevar o valor percebido e, por consequência, os preços dos automóveis oferecidos. Essas ações acabaram por influenciar as expectativas dos consumidores, muitas vezes baseadas em meias-verdades. Até os dias atuais, esse câmbio segue disponível na marca, com melhorias para evitar falhas. Apesar de ser um PowerShift aprimorado, a verdade veio à tona. No entanto, muitas pessoas ainda creem na versão inicial, desconsiderando que se trata do PowerShift. Todos recordam do Hyundai Veloster, um carro cercado por expectativas que não se confirmaram. Ele foi promovido de uma forma que não refletia completamente a realidade, uma situação que também se aplica à nossa discussão de hoje. O Veloster, nos mercados internacionais, vinha equipado com um motor GDI de injeção direta, com potência de 140 cavalos. Não era propriamente um esportivo, mas oferecia um desempenho interessante. No entanto, a Caoa, responsável por trazê-lo sob a bandeira da Hyundai, prometeu para os brasileiros esse mesmo motor de 140 cavalos. A ansiedade de ter o carro antes dos demais levou muitos a adquiri-lo sem hesitar. Porém, o modelo que chegou no Brasil estava equipado com um motor MPI de injeção multiponto, com 128 cavalos, inferior em performance a esse modelo internacional. Esse motor, utilizado também no Kia Soul e no AD B20, era de fato excelente e de manutenção acessível, o que é uma vantagem hoje. Mas para quem esperava um carro esportivo, a decepção foi grande, restando apenas um som distintivo que se tornou motivo de piadas. A Toyota promove o Corolla como um carro extremamente resistente e confiável, o que é uma realidade incontestável. No entanto, mesmo sendo um excelente veículo, ele apresenta um problema crônico em seu sistema de injeção direta, um defeito inexistente em modelos anteriores. Esse problema tem afetado a imagem do Corolla como um veículo extremamente durável. O sistema híbrido de injeção direta e indireta do carro enfrenta complicações, especialmente quando abastecido com etanol. O bico de injeção direta, não adaptado para o etanol brasileiro, pode sofrer danos devido a esse seu potencial corrosivo. A Toyota substitui o componente sem grandes obstáculos, mas isso representa um inconveniente, especialmente para quem reside ou trabalha distante de uma concessionária. A mistura de etanol e água, comum no Brasil, pode intensificar o risco de danos, levando até a falhas graves no motor. Assim, a fama de indestrutibilidade do Corolla fica abalada, apesar de sua confiabilidade. Quanto às calotas apresentadas como rodas, a prática enganosa não é novidade. O Renault Kwid, por exemplo, vem com calotas na versão básica, mas a Renault as descreve como rodas flex wheel tecnológicas de 16 polegadas em seu site. Na realidade, não passam de calotas simples, uma distorção dos fatos que frustra muitos pela forma como os preços são apresentados, como se as calotas fossem rodas de liga leve. O fim da produção de veículos sem o devido anúncio é outra prática questionável das montadoras. Elas cessam a fabricação sem informar o público, mantendo segredo até que a última unidade seja vendida. Isso foi observado com modelos como o Volkswagen Up, Fox, Chevrolet Cruze e Renault Captur, gerando surpresa e questionamentos. Por fim, a questão do couro sintético, vendido como se fosse couro legítimo, é uma inverdade perpetuada. O material, na verdade, é um produto plástico sem qualquer relação com o couro verdadeiro.
A Volkswagen, por exemplo, utiliza esse material sintético, mas evita chamá-lo de couro sintético, evidenciando a manipulação de percepções para criar uma falsa impressão de qualidade. E aí, em qual dessas mentiras você caiu? Conta aqui embaixo nos comentários para a gente e não esqueça de ver o que os outros estão falando também. Agora, quando o assunto são custos, segurança e economia, uma pergunta ainda não foi respondida para muitas pessoas. O que é melhor e mais barato para o consumidor? Um carro elétrico ou um carro com motor a combustão? Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja a análise criteriosa que eu fiz aqui no canal, calculando cada pilar necessário para se ter um carro no Brasil hoje e se sentir seguro, é claro. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal ativando as notificações porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.